Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar em mais uma semana que está iniciando. Queridos, no nosso episódio de hoje, aqui do projeto Acolhimento com Jesus, do nosso podcast ou videocast, nós vamos estudar o capítulo 37 da obra Fonte Viva, que fala sobre na obra regenerativa, é o título do capítulo. E a citação inicial, quem traz é Paulo. Ele diz o seguinte: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, nós que sois espirituais, orientai-o com o espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para não sejais igualmente tentados. Olha só, que coisa interessante. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com o espírito de mansidão. Que coisa interessante pelo seguinte, porque esse tipo de situação que Paulo está comentando aqui acontece conosco todo dia, né? Quantas e quantas vezes nós somos ofendidos? E na maior parte das vezes, como que nós reagimos? Será que nós reagimos com mansidão, como Paulo comenta aqui? Ou nós reagimos através de uma outra ofensa? É para a gente pensar, é para a gente repensar nessa semana, tá? Então, antes de nós lermos aqui a página de Emmanuel, a análise de Emmanuel, melhor dizendo, vamos fazer uma prece inicial para a gente começar o acolhimento de Jesus na segunda-feira, assim, com uma energia bem positiva. Vamos, todos juntos. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma semana de reflexão, mais uma semana de análise, de aprofundamento. Que a paz de Jesus e os bons amigos espirituais possam estar nos assistindo para que nós possamos captar os ensinamentos que serão trazidos no texto de hoje. E mais do que nunca, que nós possamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Diz Emmanuel: se tentarmos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos do que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Olha só, se tentarmos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, quer dizer, o irmão já está no erro, mergulhado no erro. Se nós tentarmos orientar esse irmão, né, com aguilhões de cólera, ou seja, ferindo ele, né, massacrando ele, nada mais fazemos do que despertar a ira contra nós mesmos, ou seja, não vai adiantar nada. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Quer dizer, se a gente agredir com golpes, nós vamos receber esses golpes ou mais. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos infelizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudirmos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Né? E aí a gente pensa, será que a gente pode fazer nada? Pelo que está colocando aqui, a gente, ao ser surpreendido com uma ofensa, a gente não deve fazer nada, né? Mas vamos continuar aqui o que Emmanuel fala. Mas, se tratarmos o erro dos semelhantes como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa.
se tratarmos o erro do semelhante, com quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Vamos ver, vamos continuar. Nas horas difíceis, aí ele explica, né? Nas horas difíceis, em que vemos um companheiro desempenhar-se nas sombras inferiores, não olvidemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Ou seja, não adianta eu condenar ou elogiar. Se não é justo atirar petróleo às chamas, com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos antes de tudo. Aquela famosa frase, né? Eu lembrei agora aquela frase de Francisco de Assis. Ao tocar uma alma humana, seja uma alma humana. Né? E aqui ele fala, Emmanuel, sejamos humanos acima de tudo. É aquele olhar que nós, quando olharmos para um irmão que fez algum mal contra a gente, contra nós, alguma ofensa, nós olharmos não para um ser encarnado que está ali na nossa frente, mas é um espírito encarnado que está em evolução, assim como nós estamos em evolução. Se no nível evolutivo dele ou no nível evolutivo dela, ele ainda tem essa necessidade de machucar, de ofender, né, de pisar, ok, é o nível evolutivo dele, o nível evolutivo dela. Agora, a nós que estamos recebendo essa ofensa, nós precisamos ter a ciência de que nós não precisamos receber a ofensa e levar essa ofensa para o nosso coração. Nós simplesmente, às vezes, precisamos nem ouvir o que está sendo dito, e sim fazer uma prece, ter a compaixão. Poxa, é um irmão necessitado de ajuda, é um irmão doente da alma, doente do espírito, que precisa de todo um apoio emocional, de todo um apoio espiritual, para que ele possa entender mais sobre as questões relacionadas à parte espiritual e à parte moral. Por isso que ele fala aqui, sejamos humanos acima de tudo. Mas muitas das vezes nós não procedemos dessa forma. Muitas das vezes, o que nós fazemos? Nós recebemos a ofensa, levamos essa ofensa para o nosso coração, aí ficamos, desencadeamos diversas reações de ordem emocional. Aí desenvolve a raiva, o ódio, a vingança, a mágoa, o ressentimento e tantas outras reações emocionais que poderiam ser muito bem evitadas se nós tivéssemos desde já a plena convicção de que esse irmão ou essa irmã que está nos ofendendo, ele é um ser doente do espírito, doente da alma, que precisa de ajuda. Então, se nós tivermos esse pensamento, nós precisamos ter a certeza de que, se ele é uma pessoa doente do espírito, doente da alma, né, tem as suas descompassos, né, os descompassos mentais, ele precisa de ajuda. Então, eu não preciso pegar isso e levar para o meu coração, vai me fazer mal, eu vou ficar doente, e eu não quero ficar doente.
Percebe? Não sei se eu estou conseguindo explicar aqui. Então é mais ou menos nessa linha, nessa pegada, que Emmanuel está colocando aqui no texto, quando ele fala: sejamos humanos acima de tudo. Se não é justo tirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. É nessa linha. Abeiramo-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se, nas condições dele, teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo, com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar, para cairmos, com certeza, nos mesmos delitos quando fomos, por nossa vez, visitados pela tentação. E todos nós somos visitados pela tentação. Essa tentação da ameaça, a tentação da ofensa, a tentação de alguém apontar o dedo para a gente, apontar um erro, né? Por mais que nós tenhamos errado ou não, mas vai ter alguém apontando: você errou, você fez coisa errada, você faz errado, você não serve para nada porque você é o errado. E o texto aqui explica muito bem isso, porque nós precisamos ter o amor próprio, né, de nos blindarmos em relação a esse tipo de coisa e olhar para o outro com compaixão, como um irmão de jornada, um irmão que está doente, que precisa de ajuda. Então deixa falar, né? Deixa falar. Pode falar o que quiser. Você é assim? Não, se você não se julga uma pessoa assim, tudo bem, ótimo. Vamos em frente, né? Essa que é a obra regenerativa, né? Essa é a obra regenerativa. Tá bom? Queridos, vamos pensar sobre isso essa semana? Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Muita paz a todos, beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus.